E aí, galera, bem-vindos aí a mais uma videoaula para o nono ano, né? Essa é a nossa quarta videoaula. Hoje nós vamos falar de semelhança de polígonos, matéria que está na nossa apostila, na página 75 e 76. Em matemática, a ideia de semelhança, você pode resumir ela em uma palavra. É algo que é parecido, tá? Mas, para ser mais específico, a apostila aí define semelhança de dois polígonos, né? Como sendo o seguinte: quando dois polígonos tiverem ângulos iguais, que é o que está destacado aqui, e lados correspondentes proporcionais, ou seja, possuem razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes. Vou explicar isso de uma forma melhor. Então, vamos lá. Primeiro, ângulos iguais. Isso é fácil de identificar. Isso é fácil de explicar. Vamos lá. Ó, observe. Nesse quadrilátero aqui, que esse quadrilátero tem um nome específico, né? Quadrilátero é qualquer polígono de quatro lados. No caso, esse quadrilátero é um trapézio. Então, nesse trapézio aqui, observe. Esses dois ângulos aqui do trapézio menor são iguais aos dois ângulos aqui do trapézio maior. Como que eu sei que eles são iguais? Por conta dessa marcação aqui, ó. Ele usou a mesma marcação no trapézio menor, no trapézio maior. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma abertura de 100 graus, aqui também vai ser 100 graus. Aqui também vai ser 100 graus e aqui também vai ser 100 graus. Por quê? Porque, novamente, como eu disse, a marcação aqui é a mesma. Ele usou dois tracinhos para identificar esse ângulo. Isso significa que esses ângulos são iguais. Agora embaixo aqui, nos dois ângulos abaixo do trapézio. Mesma coisa lá, ele usou a mesma marcação no trapézio menor e no trapézio maior. Então, por exemplo, se aqui tiver uma medida de 70 graus, aqui também vai ser 70 graus nos dois. Beleza? Então, ângulos iguais, fácil de identificar. Se não tiver essa marcaçãozinha identificando que eles são iguais, vai ter a medida e você vai saber que eles são iguais. Agora, lados correspondentes proporcionais, ou seja, possuem razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes. Como que eu vejo isso? Simples. Você vai pegar um lado no trapézio menor. No caso aqui, eu vou pegar o 2, né, para seguir aqui o exemplo que ele botou primeiro. O 2. Destaquei aqui o 2, circulando ele aqui em roxo. Qual vai ser o lado correspondente ao 2 no trapézio maior? O 6, certo? Agora, qual é a razão entre o 2 e o 6? Como que eu faço isso? Razão, nós vimos. O que é a razão? É uma fração, uma divisão. Então, é 2 sobre 6, que pode ser simplificado por 2, né? E você encontra uma razão, 1/3. Ó, 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, essas medidas dá para formar uma razão, 2/6, que pode ser simplificado e você encontra o valor de 1/3. Ok? Ó. Agora, vamos para um próximo lado do trapézio. Vou pegar aqui agora e destacar o 3. Esse 3 aqui. Qual é o lado correspondente a esse 3 no trapézio maior? O 9, certo? Então, novamente, monto uma razão, 3 sobre 9. Posso simplificar essa razão por 3. Vou encontrar novamente quem? 1/3. Por último, 5 e 15. Monto uma razão, 5 15 ovos. Simplifico por 5. Vou encontrar aqui qual a razão? 1/3. Então, veja bem. 1/3, 1/3, 1/3. As razões são iguais. Então, eles são, sim, semelhantes. Ok? Então, definição de polígonos semelhantes na matemática. Tem que possuir o quê? Ângulos iguais e lados correspondentes proporcionais. Ou seja, razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes. Beleza? Então, vamos ao exercício agora aí. Agora é com você. Nesse exercício, galera, eu vou começar aqui. Você dá uma pausa e tenta resolver sozinho.
tá? Então, vamos lá. Dois terrenos retangulares são semelhantes e a razão de semelhança é 2/5. Então, esse retângulo menor é semelhante a esse retângulo maior. Ele está afirmando isso. E está dizendo que a razão de semelhança é 2/5. Se o terreno maior tem 50 metros de frente e 150 metros de comprimento, quais são as dimensões do terreno menor? Bom, primeira coisa, pega aqui o x, que é essa medida do retângulo menor aqui, ó. Qual é a correspondente dele no retângulo maior? 50. Então, daqui você já monta uma razão. X sobre 50. E aí você lembra lá do que a gente estudou em proporção. X está para 50, assim como 2 está para 5. Da onde eu tirei esses 2/5 aqui? Da razão de semelhança que ele me informou no problema. E agora, como eu descubro o valor de x? Propriedade fundamental da proporção, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Você multiplica aqui, ó, cruzado. X vezes 5 tem que ser igual a 50 vezes 2. X vezes 5 dá 5x, 50 vezes 2 dá 100. Passo 5 dividindo 100, você encontra o valor de x igual a 20 metros. Só que é só o x para achar o valor? Não, tem o y também. Vai fazer a mesma coisa agora com o y, olha lá. O y, quem é o correspondente dele no retângulo maior? 150. Monta a razão, y está para 150, assim como 2 está para 5. A razão é a mesma. Y vezes 5, 5y, é igual a 150 vezes 2, que dá 300. Certo? Y vezes 5, 5y, 150 vezes 2, 300. Passo 5 dividindo 300, você tem que y é igual a 60 metros. E assim você encontra as medidas de x e y. Beleza? Agora o número 2. Sabendo que dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 2/3, determine o perímetro do segundo, considerando que o perímetro do primeiro é 12 centímetros. Então, veja bem, ele pediu para nós determinarmos o perímetro do segundo, ou seja, ele não informou, pediu para a gente determinar. Então, o perímetro do segundo vai ser uma incógnita, x, ok? E ele nos informou que o perímetro do primeiro é 12. Então, da mesma forma que eu faço com o lado, eu posso fazer com o perímetro. Eu posso dizer que o perímetro do segundo, x, está para o perímetro do primeiro, 12. Ou, ao contrário, o perímetro do primeiro, 12, está para o perímetro do segundo, que é x, que é o que eu fiz aqui, ó. 12, que é o perímetro do primeiro, está para x, que é o perímetro do segundo. Assim como 2 está para 3, que é a razão de semelhança do primeiro para o segundo. 2 está para 3. Note que se eu tivesse invertido aqui, tivesse colocado x está para 12, eu teria que inverter aqui também. 3 está para 2. Por quê? Porque quando ele deu a razão de semelhança 2/3, ele deu em relação o primeiro para o segundo. Então, eu peguei o primeiro para o segundo, certo? 12 está para x, assim como 2 está para 3. E aí, multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x. 12 vezes 3, 36. Passo 2 para dividir o 36 por 2. Você encontra o valor de x igual a 18 centímetros. Beleza? O que é isso? 18 centímetros é o perímetro do segundo polígono. Ok? Agora, página 76. Vamos lá. Na página 76, nesse exercício 3, ele diz o seguinte: os hexágonos abaixo são semelhantes. Então, ele está afirmando que o hexágono maior é semelhante ao hexágono menor. Determine o valor de x. Como que a gente vai resolver esse problema? Bom, vamos lá. Se ele já está me afirmando que esses dois hexágonos são semelhantes, eu sei que esse lado, que mede 10, é
correspondente a esse lado aqui, que mede 4. E a razão que existe de semelhança entre esses lados, 10 e 4, terá que ser igual à razão de semelhança que existe entre 25 e x. Então fica fácil. A gente monta a seguinte proporção: 10 está para 4, assim como 25 está para x. Vou pedir aí para vocês montem essa proporção, dê pause no vídeo e tente resolver, tá? Agora que você já tentou resolver, a gente pode dar continuidade aqui. Como é que a gente resolve essa proporção? Multiplicando cruzado. 10 vezes o x, depois 4 vezes 25. 10 vezes x, 10x, 4 vezes 25, 100. Para achar o valor de x, passo 10 para o outro lado dividindo 100. Fica x igual a 100 dividido para 10. Dividindo 100 para 10, você encontra o valor de x, que é 10. Beleza? Só isso. Vamos para o próximo. Exercício 4. No 4, não tem figura, não tem desenho. Você vai ter que imaginar. Então vamos lá. De um salão foi feita uma maquete cuja redução está na escala, aí ele botou entre parênteses, razão de semelhança, 1 para 300. O que isso quer dizer, galera? Que a cada 1 centímetro na maquete equivalem a 300 centímetros na vida real. Então a pergunta, nessa maquete, esse salão tem dimensões de 4 centímetros e 5 centímetros. Quais as dimensões reais do salão? Bom, como ele quer saber as dimensões reais do salão, eu vou usar uma incógnita para cada uma dessas dimensões. O que eu botei aqui, ó, dimensões reais, x e y. X para representar a dimensão real desse lado da maquete, que vale 4 centímetros, e y para representar a dimensão real desse lado da maquete, que vale 5 centímetros. Ok? O que vocês acham que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, se a maquete é semelhante ao salão real, eu posso dizer que a medida da maquete, 4 centímetros, está para x, assim como a razão de semelhança entre a maquete e o real, 1 está para 300. Então, novamente, vou dar pause, agora que você já entendeu aqui como é que monta a proporção, dá pause no vídeo aí e tenta resolver. Se você resolveu, você vai ver que o que a gente tem que fazer aqui? Multiplicar cruzado, x vezes 1, que dá x, 4 vezes 300, que vai dar 1.200 centímetros. Como é um salão e a gente está medindo as dimensões reais, não convém eu deixar essa medida em centímetros. Eu posso transformá-la para metros, né? Você sabe que 1 metro vale 100 centímetros. Então, se x vale 1.200 centímetros, é o equivalente a 12 metros. Ok? Basta eliminar aqui esses dois zeros. Mesma coisa a gente vai fazer para o y. 5 centímetros está para y, assim como 1 está para 300. Multiplica cruzado, y vezes 1 dá y, 5 vezes 300 dá 1.500. Logo, se y vale 1.500 centímetros, y tem o valor de 15 metros. E aí é isso. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Exercício 5 agora. Aqui é para você marcar a alternativa falsa, certo? Bom, dois polígonos que possuem lados com medidas iguais são semelhantes. Sim, já vimos isso. Dois polígonos que possuem ângulos congruentes são semelhantes. Já vimos, é uma dos pré-requisitos. Dois polígonos com ângulos retos são semelhantes. Sim, dois polígonos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes são semelhantes. Sim, é definição de semelhança. Apenas triângulos podem ser considerados semelhantes. Não, isso aqui está errado. Nós vimos que não são só os triângulos.
nessa própria página aqui no exercício 3, nós estávamos comparando hexágonos. Então não faz o menor sentido. A única alternativa falsa aqui é a letra E. Ok? Ele está pedindo para você marcar a alternativa falsa, então tem que marcar a letra E. Agora o próximo, exercício 6. Sabendo que os triângulos abaixo são semelhantes, qual o valor de x? Então o exercício 6 segue a mesma linha do exercício 3, né? Ele afirmou que esse triângulo menor é semelhante a esse triângulo maior. Então, nesse triângulo menor, esse lado que mede 6 centímetros, o seu lado correspondente no triângulo maior é o de 9 centímetros. E a razão que você forma entre o 6 e o 9 é igual à razão que você pode formar com o 10 e o x. Como que eu sei que isso é igual? Novamente, porque ele afirmou que os triângulos abaixo são semelhantes. Então você pode montar a proporção. 10 está para x, assim como 6 está para 9. Certo? Então, assim como nós fizemos no vídeo anterior, dá pause, tenta resolver, depois você continua aqui. Agora que você já resolveu, né? Multiplicando cruzado, x vezes 6, 6x. 10 vezes 9, 90. Para achar o valor de x, você passa o 6 para o outro lado, dividindo 90. E aí você encontra o valor de x igual a 15 centímetros. Certo? Então é isso, galera. A gente termina aí esses exercícios da apostila. Vou pedir agora para vocês pegarem nosso livro, fazer a leitura aí das páginas 160 até a página 162. E aí na página 163 vai ter uma lista lá de exercícios. Vocês podem fazer. Se tiver qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem. Eu vou estar disponível aí para vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima.